Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus. Queria chamar o pastor Moisés para fazer essa introdução. Hoje é um culto de missões e ele, nosso pastor de missões, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos. Amém. Que você abra a sua Bíblia em nome de Jesus, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Aleluia, glória a Deus. A partir do versículo 9. Só mais um pouquinho à frente, irmãos. A partir do versículo 14. Jesus aparece e ordena aos discípulos. Diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhe ordenou: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão a todos que crerem, que em seu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará algum mal. E eles, os enfermos, serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, Jesus, o nosso Senhor, foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Amém? Eu tenho pedido orientação ao Senhor e Ele colocou esses versículos para a gente poder compartilhar no nosso primeiro culto no Templo de Missões. Esse é o primeiro culto no Templo. É um texto muito conhecido de missões, muito usado, irmãos, mas para nós que estamos iniciando, eu acho que cabe muito isso. E o pastor tem sido ministrado pelo Espírito e tem compartilhado conosco em relação à obediência, à comunhão. Já há umas 2 semanas nós vamos sendo ministrados pelo Espírito Santo através do pastor sobre ter intimidade com Deus, sobre obedecer a Deus para colhermos o melhor dessa terra. E missões também faz parte disso. A nossa missão é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Tudo bem que você pode falar, mas pastor, essa ordem foi dada aos 11 diretamente, mas nós estamos no lugar desses 11 hoje, então essa ordem também é passada a nós. Esse ID também, ele é ministrado a nós para que nós possamos ir e anunciar o Evangelho de Cristo. Tivemos uma aula preciosa do que é Evangelho essa semana, irmãos. Então olha como as coisas se encaixam. Nós precisamos continuar fazendo esse ID. Mas pastor, como fazer isso? Como ir fazer o ID? Como anunciar? Queridos, nós podemos nos dispor aí, nós podemos orar por aqueles que estão, nós também podemos contribuir. Então, nós podemos fazer sim alguma coisa, amém? Amém. Então, que nós possamos ser ministrados pelo Espírito. Temos algumas novidades para compartilhar com os irmãos ainda no decorrer do culto. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Se disponha aí, se disponha a orar, se disponha a ofertar, mas se disponha a fazer alguma coisa, pois os sinais acompanharão aqueles que crerem, aqueles que obedecerem, aqueles que estiverem na comunhão, aqueles que estiverem disponíveis a fazer a vontade do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar para
vamos assim estar orando também, irmãos, pelas vítimas desse sismo que teve na Turquia e na Síria. Qual os números que estão lá, Zela, dos sobreviventes que estão assim? Não, os nossos já passou de 33. Isso. E essas vítimas que ainda estão debilitadas, se eu não me engano, eram mais de 70 mil. Então, nós estamos falando de crianças que não têm mais os pais. Nós estamos falando de pais que não têm mais as suas famílias. Nós estamos falando ainda de pessoas que estão lá embaixo pedindo socorro, pedindo ajuda. Eu não sou nenhum super-homem para ir lá e resgatar todo mundo, mas eu creio em Deus, que pode se apresentar a essas pessoas e pode trazer o consolo, irmãos. Então, aquilo que nós temos, as nossas ferramentas, nós vamos usar sim, em nome de Jesus, amém? Amém. Então, o que nós temos hoje, o que nós temos agora, mais para frente eu vou confrontar vocês mais um pouco, mas o que nós temos agora é fazer a nossa oração, a nossa prece, pedir a Deus que entre com o teu agir, que entre com o teu mover, que vidas sejam salvas em meio ao caos, porque a palavra de Deus nos diz que em meio às nossas maiores tribulações, o Espírito Santo nos traz a paz, e eu creio nesse Deus. Amém, querido? Amém. Vamos orar então, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor da glória, bendito e exaltado seja o teu nome para todos sempre. Senhor, nós não somos dignos, ou pelo menos eu não sou digno nem de estar aqui, ó Deus, mas o Senhor, pela tua misericórdia, assim quis e me concedeu, e eu provei do teu amor, e como é bom, Pai. Pai bendito e santo, e neste culto nós queremos só te ofertar, nós queremos só, Deus, entregar o verdadeiro louvor, o verdadeiro culto, Senhor, mas não podemos, Jesus querido, fechar os nossos olhos, não podemos, Jesus querido, ter a falta de sensibilidade pelos nossos irmãos que estão passando esse momento difícil, Deus, nem de longe eu consigo imaginar, ó Pai querido, que essas pessoas estão passando, mas eu consigo levantar a minha voz, estender a minha mão e clamar ao Deus que tudo pode. Senhor da glória, eu não posso fazer essa visita nesse momento, mas o teu Espírito Santo, que é onipresente, onipotente, onisciente, pode se mostrar, ó Deus querido, a cada uma dessas pessoas, Senhor, e assim, ó Deus querido, trazer a paz. Deus, uma paz que o mundo não vai conseguir entender, mas que essas almas possam ser aquebrantadas, que essas almas possam ser salvas no teu nome, Deus, em nome de Jesus. Deus, na verdade, eu não sei nem como te pedir isso com palavras meramente humanas, mas, ó Pai, tu tens plano, ó Deus, tu nunca é pego desprevenido. Senhor, tu pode se apresentar a essas pessoas, se o Senhor quiser, pode nos levar lá também, ó Deus, o Senhor pode mover seu terra, mas nós te pedimos, Deus, que haja socorro a essas vidas. Em o nome santo de Jesus, nós te pedimos que haja o socorro, Pai. Deus, a tua palavra diz que tu és o socorro bem presente na hora da nossa angústia, Deus, e nós estamos angustiados pelos nossos irmãos que lá estão, Senhor, então em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, manifesta a tua palavra, ó Pai querido, naquele lugar, manifesta o teu poder, ó Deus, Senhor, sobre aquelas crianças, meu Pai bendito e santos. Quanto choro, Deus, quantas lágrimas, ó Pai, quanto desespero
desespero, Jesus amado, mas nós te clamamos, ó Deus que tudo pode. Em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra nos diz que esses sinais seguirão aos que creem. Senhor, os sinais seguiram, ó Deus querido, os 11, meu Deus, não tinham ouro, não tinham prata, mas o que tinham, isso eles entregavam, Deus. Também não temos ouro, Deus, também não temos prata, mas nós cremos num Deus que tudo pode, num Deus que não tem limites, que não tem barreiras para operar, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos, nós te pedimos, Senhor, e intercedemos com fé. Muito obrigado. Quem concorda, diga amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmão. Amém, queridos? Só vamos ser um mal, assim. Vai, a tua igreja,
assim: você vai pregar do outro lado do oceano. E muitos vão ouvir a sua voz lá. E muitos vão ser tocados pelo Espírito Santo, que vai fluir através da sua vida e da sua família. E no meu íntimo, eu fiz como a Sara fez quando recebeu a promessa do Abraão. Eu ri primeiro porque eu não acreditava que Deus vai levar eu, o Ronaldo aí, o Rodrigo, tanta gente melhor do que eu, o pastor Moisés. E passou-se um ano e aquilo permaneceu, né? E veio mais pessoas. Já não era só um, já eram mais, que nós iríamos, que Deus estava nos enviando em missões. E a última vez que vieram dizer nem foi para mim, mas chega alguns irmãos lá da cidade chamada Vale do Sol, uma cidade pequenininha. Eu posso dizer a cidade do nosso coração. E esses irmãos vieram chorando, dizendo assim: Pastor Antinho, você vai deixar a gente, você vai embora. E eu disse: não vou não, você vai, porque está todo mundo falando que você vai, porque Deus vai fazer algo na sua vida, vai te levar para o outro lado. E você vai lá para pregar, você vai lá para adorar o Senhor. E eu acho que ali começou a cair a ficha das coisas. E a gente começou a orar, eu e a Liz, então vieram sonhos, vieram mais palavras, até que o meu pastor, o pastor Assis, veio e disse: olha, eu não queria, mas Deus falou comigo que é para vocês. E a gente organizou todas as coisas, e eu me despedi dos meus pais, eu queimei as minhas carroças, eu me desfiz de tudo aquilo que pudesse ser algo que me prendesse lá, que na primeira dificuldade a gente voltasse, porque ainda temos algo lá. E eu digo a vocês que nós não temos nada lá, a não ser a nossa família. Queimamos as carroças, nos despedimos dos nossos pais, afundamos os nossos barcos, todos. E quando chegamos aqui, enfrentamos tantas dificuldades, tantos problemas, tantos dias de choro. E quando eu pensava em desistir, quando eu pensava em desanimar e voltar para trás, sabe o que eu lembrava? Eu lembrava de Pedro, olhando para Jesus, e eu repetia a palavra que Pedro disse para Jesus, eu repetia a oração para Jesus, que estava ali junto comigo. Eu dizia assim: Senhor, para onde eu irei? Para onde eu posso ir? Para onde eu vou voltar? Se eu só tenho a Ti, só Tu tens a palavra de vida eterna, só o Senhor pode fazer algo na minha vida. E se o Senhor me trouxe para cá, para onde eu irei? Se é aqui que o Senhor me colocou. Sabe, queridos, às vezes a gente luta contra aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Às vezes a gente faz como filhos mimados. Mimados. Tem que ser como eu quero, do meu jeito, na hora que eu quiser, como eu quiser, e o Senhor não sabe nada disso. Ainda que a gente não diga essa palavra, ela está intrínseca no nosso pensamento. A gente não precisa dizer, mas é como se disséssemos isso. Mas eu quero dizer para ti, quero mesmo falar isso. Para onde você pode ir? Se o Deus que tem a palavra de vida eterna, Ele te trouxe para cá, para pregar, para adorar, para ser luz dessa nação, para ser um canal de fluir da glória dele. Para onde Ele vai? Para onde você quer ir? Que
Que lugar pode ser um lugar melhor do que o lugar onde o Senhor está? E habitou de sua glória sobre o madeiro e conectou, salvou. Aleluia. Glória a Deus. Ele me deu um destino, uma capa de vinho. Ele me deu unção, cajado. Pôs um anel em seu filho e tirou o dedo. Novas sandálias pra suportar o vigílio. Pôs um anel em meu dedo e tirou o dedo. Novas sandálias e disse: vai. Pra onde voltar?
sermão. E na Bíblia, versículo Malaquias 3:10, por favor. E a palavra diz uma oferta, o Senhor diz no Oriente, né? E na sua palavra diz que Ele é fiel e todos que o Senhor promete abençoá-los, dão um dízimo e oferta, né? Fielmente, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Amém? Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós a bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Glória a Deus. Eu vou orar, peço ao irmão que trouxe o seu dízimo e oferta, que foi na caixinha, que está aqui ao lado, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela vida de cada um que tem aqui conta, Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor, dos seus trabalhos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa renovar suas forças, dando saúde, Senhor Jesus, para que possa, Pai, trabalhar e ter o seu dinheiro, Senhor Jesus. Que o Senhor possa cumprir sempre a casa de cada um, Senhor, que fiel é a Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a cada um para a honra e glória do Senhor. Senhor, é o que eu te peço, Pai, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar mais uma vez. Vamos dar ao Senhor assim, calma. Fala lá, calma. Ele vai ficar certo. Vem, Senhor, enche esse lugar. Vem, Senhor, enche esse lugar. Com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Todo segundo só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Não pereça, Senhor, na cidade. Vamos olhar. Aleluia. Glória ao Senhor. Pode sentar, irmãos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Antes de passar a palavra ao nosso pregador dessa noite, quero dar alguns avisos aos irmãos. Ontem nós estivemos lá em Sintra, com alguns irmãos aqui, um encontro de casais, e foi assim uma bênção. Eu saí identificado de lá, feliz, motivado. Eu cheguei em casa, namorei com a Alice. Eita glória! Isso é bênção, não é? Fiquei muito feliz. Agradecer ao pastor Ronaldo, presbítero Márcio, América, Larissa, pastor Paulo, que estavam à frente desse projeto lá. Foi mesmo assim uma bênção, uma bênção.
E no próximo sábado, dia 18, é isso? Nós vamos ter o nosso primeiro encontro de casais aqui no Barreiro, às 19 horas. Já está tarde no domingo, o pessoal está cansado. Glória a Deus. No próximo sábado, dia 18, às 19 horas, nós vamos ter, gente, o primeiro encontro de casal do Barreiro. E eu conto com a presença dos irmãos. É preciso confirmar até o dia 14, terça-feira, de culto de oração, e fazer o pagamento junto na terça-feira de 10 euros por casal. Amém? Amém. Não deixe de participar. Vem conversar com a gente. 10 euros e a gente vai ser mais uma vez abençoado. Amém? Amém. Na terça-feira, então, temos o culto de oração às 20 horas. Eu queria também pedir aos irmãos que estivessem orando pelo nosso pastor, o pastor Ivaldo, que está em missões na Etiópia. E ele deve estar retornando terça ou quarta-feira, não é? A pastora Débora ficou terça-feira de manhã. E então vamos estar orando aí por ele. Eu tenho sido bênção lá, a gente tem visto algumas fotos, tem colocado no grupo de pastores e está sendo mesmo assim uma bênção. Nós vamos começar, creio eu, a partir do mês de março, eu esteja orando por isso também, o projeto Jesus em Minha Casa, que é culto dos lares. Então, no dia aí do mês, nós vamos estar indo na casa de alguém. Não é? Eu não sei se vai ser uma vez por mês ou a cada 15 dias, mas a gente vai estar indo. Vamos lá na casa do Pedro, lá fazer um culto lá na casa dele. Vamos lá na casa do pastor Moisés, lá fazer um culto lá. E a gente vai reunir todo mundo lá, convidar os vizinhos, os amigos, não é? E fazer isso. O irmão Jonas já colocou a casa dele à disposição. E se você também tem interesse em participar desse projeto, pastor, eu quero lá na minha casa, vem falar comigo depois do culto também. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, temos no canal do YouTube da Missão Lusitana de Sintra, uma ministração com o pastor Val, uma ministração para líderes, para quem quer crescer ministerialmente, e está sendo tratado o ministério profético. Eu acredito que amanhã não vai ter, ou foi gravado online, e esteja ligadinho lá, você que quer crescer um bocadinho mais a nível ministerial. E temos também o nosso curso de teologia, não é? Que estou sempre a falar com os irmãos. Para quem não sabe, pode depois me procurar para saber mais informações. 15 euros por pessoa ou 20 euros por casal, e esse valor total é convertido para missões, vai para abençoar missionários. Amém? Eu quero chamar aqui o Felipe para ele dar o último aviso, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. A gente está vindo fazer um convite aqui, que a gente estava conversando, eu, o Bruno e o Júnior, nosso primeiro Copa Dentro. A gente vai estar realizando agora no feriado de Carnaval. A maioria das igrejas toda vez pratica esse acampa dentro, o acampamento. Então a gente vai estar começando, e não só para os jovens, a gente quer abrir para a igreja inteira. Então, se vocês quiserem estar vindo, vão ser dia 20 e dia 21. A gente vai estar fazendo um jantar. O pastor Nilton vai estar pregando na segunda noite, o Bruno vai estar pregando na terça da manhã, um bate-papo, dando uma palavra. Vão ser 10 euros por pessoa, cada um trazer o seu colchão. É isso aí, irmãos. Estão todos convidados. Quem quiser, só confirma para a gente até o domingo que vem. Quem vai vir, para a gente poder se programar, comprar as coisas tudo certinho. Na segunda-feira a gente vai estar fazendo um jantar, vai ser uma noite de pizza. Na terça-feira, que é o feriado, vai estar sendo feito um estrogonofe de frango. A gente vai começando assim, devagarzinho, só para a gente começar. Então estão todos convidados. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé para receber o pastor Ronaldo? Pastor Ronaldo, meu amigo, meu irmão, era missionário lá em Canafiel, e coube ao Senhor mandar ele para mais perto da gente aqui, menos frio, e eu estou muito feliz com ele aqui pertinho. Deixou a esposa em cima ali, a Axa, as 3 meninas, não é? A Helena, a Olívia e a Alice. Amém? Então, vamos orar e vamos abençoar o pastor Ronaldo. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Eu coloco a vida do pastor Ronaldo
Peço que o Senhor ilumine-nos com poder, com graça, com sabedoria, Senhor. Que a palavra que o Senhor já colocou no coração dele venha edificar as nossas vidas. E que nós possamos, Senhor, ser abençoados pelo Teu Espírito Santo. Tenha liberdade de agir no nosso meio, Pai. E em tudo nós te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É Deus te usar, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Pai do Senhor. Aproveitando só que você está de pé, abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 4, a partir do verso 1. Êxodo 4, a partir do verso 1, que diz assim: Moisés respondeu: Mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: O Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: Que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: Um bordão. Então ele disse: Jogue-o no chão. Ele jogou e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela, mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão e pegue aquela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em um bordão. Então o Senhor disse: Isso é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: Põe a mão no seu peito. E ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que ele estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: Põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito. E novamente, quando tirou, ela havia se tornado Põe a mão novamente no seu peito. Ele a pôs no peito novamente. E quando a tirou, esse se havia tornado com o restante da sua carne. O Senhor continuou: Se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio, derrame em terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia outro que quiser enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará no seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem falar. Amém? Podem sentar, irmãos? O pastor Nilton te orou. É uma grande alegria e um prazer estar aqui também essa noite. Como o pastor falou, nós estávamos ali em Penafiel. Para quem não conhece, Penafiel fica 20 minutos do Porto. Pensa num lugar gelado, é lá. Mas pensa num lugar cheio de fogo, é lá também. Amém? Penafiel foi a nossa primeira igreja ali, mas a nossa história, minha e da minha esposa do ministério, não começa ali. Eu lembro que nós chegamos, quando eu cheguei ao ministério, eu tinha 9 anos. Ficamos ali em Portimão até nós saímos para casar ali no Brasil. Fiz de tudo naquela igreja, desde o som, bateria, vídeo, tudo. Então, a nossa história do Ministério Lusitano é, como se diz, desde o berço, não é? Para quem não sabe, minha esposa é filha do pastor Ivaldo. Então, pensa num homem que passou medo para pedir a menina para namorar. Fui eu. Mas fui lá. Pensa num rapaz doido que pediu para casar com 9 anos. Fui eu também. E ele aceitou e eu tomei posse. Amém? Então, se você está aí esperando, tenha perseverança e fé que o Senhor tem. Amém? Mas hoje, eu quero falar, e quase que o pastor Nilton entrega toda a mensagem na hora que ele estava ministrando.
E eu falei assim, fecha a boca do Espírito Santo. Eles vão falar a mensagem. Mas eu quero falar de um homem nessa noite, Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Moisés, filho de Hebreu, mas que nasceu no Egito. É contraditório, não é? Mas esse era Moisés. Ele fora escondido pela sua mãe durante 3 meses, até que um dia não dava mais para esconder. A mãe dele colocou ele no berço, para quem não sabe, Joquebede, colocou ele no cesto e colocou ele no rio. E ele foi ali recebido, porque ele foi encontrado pela filha de Faraó. E ele fora tratado e levou todos os ensinamentos como neto de Faraó. Ele fora recebido sendo conhecido como sendo filho da filha de Faraó. Mais interessante ainda, que o Senhor fala, olha, Joquebede, o menino não vai morrer. Você é que vai cuidar dele. Olha como Deus faz as coisas. Mas aquele homem cresceu, tinha uma posição de honra, mas ele era hebreu. E ele precisava saber a sua origem, a origem do seu povo. Curiosidade. Você já teve essa curiosidade de saber a sua origem? De saber de onde você veio? Moisés teve. Só que ele viu que os hebreus eram maltratados e até matou um dos capatazes. Se você ler o texto bíblico, você vai reparar nisso lá. Fugiu para o deserto e passou a habitar no deserto. Então, peraí. Aquele que recebeu todo o ensinamento, que era tratado como filho da filha de Faraó, agora estava vagando no deserto. Cometeu um erro. Foi. Só que um dia, quando ele estava pastoreando as ovelhas, ele viu uma sarça que não pegava fogo. Já viu isso? Um pedaço de árvore seca que não pega fogo. Ela está em chamas, mas não se consome. E ele chega pertinho e Deus fala assim, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E fala, Moisés, vamos conversar aqui nós dois. Você vai voltar lá no Egito. Você vai ser o libertador do povo. Você parou para pensar na mensagem já? Ô Moisés, você vai voltar para o lugar de onde você fugiu. E você vai ser aquele que vai libertar o povo hebreu de lá. E o que ele fala? Senhor, eu, Senhor. É o texto que nós lemos, Senhor, eu não sei nem falar. Eu não sou eloquente. Eu sou pesado de língua. Era antes o Senhor falar comigo e continuo sendo. Envia outro. Envia outro, Senhor. Moisés teria que voltar, falar ao povo que o Senhor iria os libertar. A mensagem e a missão até parecia simples. Espera aí, eu só vou chegar lá, vou falar que Deus vai libertar o povo, vai todo mundo acreditar em mim, partiu. Só que não foi assim. Ele ficou com medo e com receio. Ele falou uma coisa interessante. Como eles acreditarão em mim? E nós lemos aqui, Moisés, está vendo esse cordão? Joga no chão, torna-se uma serpente. Pega de novo, torna-se um cordão. Coloque a sua mão dentro da sua capa, lepra. Coloque de novo, sangue. Se eles não acreditarão no primeiro, acreditarão no segundo sinal. Mas uma outra parte do texto fala assim, olha, diz ao povo que o eu sou te mandou. Acabou. Quem é que mandou ele ir? O próprio Deus. Falar era praticamente impossível aos olhos humanos. O povo hebreu ser liberto do Egito. Irmãos, era praticamente impossível o Faraó aceitar o povo sair dali, se não fosse uma ação do próprio Deus. E nós conhecemos a história. Nós sabemos o final e nós sabemos quem foi esse homem. Moisés, aquele que foi criado dentro dos palácios, ficou com o povo até um pouquinho antes de entrar na terra prometida. Ele viu a terra que manda leite e mel, mas o Senhor fala com ele, vai para o alto do monte e morre lá.
Mas olha todo o chamado na vida deste homem, tudo que ele experimentou. Moisés tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele subia ao monte do Senhor, e lá embaixo eles ouviam como se fossem trovões e relâmpagos, e ele ouvia a voz do próprio Deus. Ele estava familiarizado com a voz do Senhor, ele conhecia o Senhor. Moisés teve naquele momento medo. Quando o Senhor falou com ele, ele teve algo que é natural: medo. Quem é que não tem medo? Todos nós somos humanos e nós temos medo. Moisés naquele então, ele ficou mais focado nas dificuldades do que focado naquilo que o Senhor falou. Foi ou não foi? Senhor, eu não. Envia outro. Mas sabe o que é interessante no texto? Que o Senhor se irou a ele. Irou. O Senhor está falando: você vai, eu sou contigo. E ele mesmo assim: envia outro, Senhor. Não quero, não dá, Pai, eu não consigo. Mas ele foi, não foi? Já pensou? Eu gosto de fazer essas comparações. Imagine se Moisés não tivesse mesmo ido. Hoje nós estaríamos falando de um outro homem que fora libertador, e estaríamos falando de um fracassado, porque ele não ouviu a voz do Senhor, não obedeceu a voz do Senhor. Já parou para pensar nisso? Colocando as coisas num outro ponto, numa outra visão. Se ele não tivesse obedecido a voz do Senhor, mas para a honra e glória do Senhor, ele foi. Ele tentou fugir do chamado, mas ele falou: eis-me aqui, Deus, não vou. Mas por que eu estou falando de Moisés? Porque eu quero te fazer 3 perguntas simples nessa noite. Nós estamos num culto de missões, e a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que impede você de cumprir o teu chamado? O que você tem apresentado diante do Senhor como desculpa para cumprir o teu chamado? E a terceira: você já falou isso aqui do Senhor? São 3 perguntas que é até simples de responder, não é? Só que nos confrontam. E nós não gostamos de ser confrontados, porque nós somos humanos. E quando a palavra nos confronta, nós encontramos muitos erros em nós. Em nós mesmos. Mas para começar, o que é um chamado? Chamado é uma vocação ou uma orientação. Um chamado acontece quando nós sentimos que algo nos chama. Algo nos chama para seguir um outro caminho. Isso é um chamado. É uma chama que arde no nosso interior quando falamos de algo. Você já foi naqueles cultos onde o teu coração queima? O Espírito Santo te falando do teu chamado. Você já foi num culto de missões como esse e o teu coração pegou fogo? É o Senhor falando no teu coração. Isso é um chamado. O chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada um de nós. Nós podemos fazer planos e caminhos e histórias e imaginar o que a gente quiser, mas o confirmar, o efetuar não é nosso, é do Senhor. É Ele que faz. Há um chamado universal para todos nós. Qual que é? O chamado universal do Senhor é simples. Há muitas outras passagens, mas quando você chega lá no Salmo 150, no finalzinho, diz o quê? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ele não está colocando uma condição. É todo ser que respira para louvar o Senhor. Um chamado para adorá-lo. Chamado universal. Nosso chamado universal para termos um relacionamento com Deus. Não somente esporádico. Todos os dias. Isso é um chamado universal. Somente quando atendemos o chamado e nós voltamos a Ele, nosso coração queima, porque nós estamos na presença dEle. Outro chamado universal está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a grande comissão. Ide por todo o mundo, anunciando em todas as nações. Não é eu vou quando eu terminar minha faculdade, vou quando comprar meu carro. Não.
Não tem condição. Ide é uma ordem direta e expressa. Vai. Para onde? Todo mundo. Fazer o quê? Anunciar o Evangelho, a mensagem das boas novas. Sabe o que é interessante? Quando você olha para o Evangelho de Mateus, aparece um homem em cena, João Batista. E o que ele está fazendo? Indo por toda a região, falando: ei, vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, mas ele vem. E quando ele chegar, ele vai batizar com o Espírito e com fogo. Ele chegou. Está aqui. E habita no meio de nós até hoje. Está vendo que a mensagem não muda? Qual é a mensagem pregada nas igrejas hoje? O mesmo que foi, voltará e nos buscará para estar com ele. Não está lá em Atos no capítulo 1, oi, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que Jesus foi assunto aos céus, ele voltará e vai nos buscar para estar com ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não tem condição, é para todos. Agora, a igreja é a única instituição no mundo inteiro que não fora criada para os seus membros, mas para os que estão lá fora. Deixa eu falar uma outra coisa ainda, você é igreja. Já pensou nisso? Igreja não é quatro paredes, irmãos. Igreja é onde a presença do Senhor habita. João 14 diz o quê? Vocês não conhecem, o mundo não conhece, mas vocês conheceis o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Se habita em mim, eu sou morada do Senhor, eu tenho que ser representante do Senhor. E Paulo fala, o embaixador de Cristo, aonde eu chegar. Estamos num culto de missões, não estamos? Aonde você chegar e colocar a planta dos seus pés, teu campo missionário. Pronto. Isso é chamado. Isso é um chamado. Agora, qual é a desculpa que nós colocamos para cumprir o chamado do Senhor? Nós colocamos tantas coisas diante disso. Há pessoas ainda que têm chamado específicos. Existe. Quando nós falamos dos discípulos, chamados para serem separados e andar com o Mestre durante todo o seu ministério, o Senhor chamou 12. Tantas pessoas seguiam ao Senhor, mas o Senhor separou 12. Foi ou não foi? Barnabé e Paulo, ou melhor, Saulo, para algo específico, a igreja. Você pode reparar que Paulo foi chamado para o apóstolo dos gentios e ficou com uma missão especial, a igreja de Cristo. Paulo foi chamado, um chamado específico. Quando Moisés foi chamado, foi para um chamado específico, foi ou não foi? Moisés, volta lá para libertar o povo. Eu serei contigo. Sabe por que Moisés teve medo? Porque ele pensou que ele ia ir com os próprios pés, falar aquilo que ele pensava, agir como ele achava. Ele não tinha entendido que quem iria fazer era o Senhor. Quem iria falar era o Senhor. Quem ia levá-lo era o Senhor. Sabe quando nós não conseguimos cumprir o nosso chamado? Porque nós pensamos que vamos ser nós, mas não somos mais nós. O Espírito Santo que habita em mim. Não vivo mais eu. Eu estou morto na cruz. Agora o que habita em mim é o Espírito. E se o Espírito habita em mim, aonde eu chegar e abrir a minha boca, o Espírito Santo de Deus vai falar através de mim. É isso que nós temos que fazer. E parar de desculpas e falar, Senhor, eis-me aqui, Pai. A gente não pode perder o foco do Senhor. Não podemos mais perder tempo. Evangelização mundial é urgente. Não é para amanhã, é para ontem. Já estamos atrasados. Pode ser que você tenha entrado aqui nessa noite e decidido a dizer até não para o chamado do Senhor. Quantas vezes adolescentes lá na igreja de Porto vão falar assim, não, eu vou lá para o Brasil, vou fazer meu curso, vou virar piloto de avião. E o Senhor, não vai não. Nós podemos até pensar, e ter que pensar em falar não. Pode ser
que muitas das vezes nós tínhamos pensado em ser crentes de banco. Sabe o que é isso? Você sabe o chamado que Deus tem na sua vida e você fala, Senhor, eu não quero ficar sentado louvando ao Senhor. Amém. Mas você vai deixar o tempo passar? O Senhor levanta outro. A obra não para. Mas aquilo que Ele tem específico para a sua vida, você perde. Não estou falando de salvação, mas estou falando de experiência sobrenatural com o Senhor. Pode ser que você até não queira mais cumprir o chamado. Pode ser que você tenha até colocado problemas e dificuldades diante daquilo que o Senhor falou. Mas sabe o que eu quero que nós entendemos nessa manhã? Que a gente não pode mais fugir. Não podemos mais. A volta do Senhor nunca esteve tão próxima. E qual é o nosso papel diante disso? Primeira coisa, nós não podemos mais fugir do chamado. E quando eu pensava nisso aqui, eu lembrava de um outro homem, Jonas. É ou não é um fujão? É, não é? Só pronto. Jonas foi chamado pelo Senhor para ir a uma cidade específica. Jonas, vai para Nínive e prega lá, rapaz. Ele juntou as coisas dele, pegou tudo, comprou uma passagem e foi para Tarsis. Peraí, Jonas, Deus mandou você ir para Nínive. Não, aquele povo não merece salvação. Eu vou para Tarsis. Ele ouviu, se aprontou, arrumou todas as coisas, foi a uma direção contrária daquilo que o Senhor falou. Quem nunca? Senhor, eu vou, Pai, mas em vez de cumprir aquilo que o Senhor está fazendo, eu acho que dá para fazer melhor. Vou fazer de outro jeito. A gente já não pensou isso? Colocar os nossos pensamentos acima daquilo que o Senhor falou. Foi ou não foi o pensamento de Jonas? Senhor, eu vou para Tarsis, porque Nínive não precisa. Nínive está lá, deixa quieto. Mas o Senhor não mandou ele para Nínive? Fugiu ou não fugiu? Agora, sabe quando que ele lembrou do Senhor? Quando estava dentro da barriga do peixe. Mas um pouquinho antes, ele estava tão despreocupado com tudo, achando que ele estava no caminho certo, que ele estava dormindo dentro do barco, no meio de uma tempestade. Ele estava tranquilo, mas ele só lembrou do Senhor quando estava nas profundezas do mar. E ele falou: Senhor, socorre. Poderia ter sido tarde demais, poderia. Nós não podemos fugir, porque muitas das vezes, quando nós lembrarmos do Senhor, nós vamos estar nas profundezas. E pode ser que não dê mais tempo de falar: Senhor, eis-me aqui, Pai. Você já foi no quartel de bombeiro? Aparece lá no meio do dia. Você vai ver um monte de bombeiros sentados vendo televisão, jogando videogame. Garanto. Mas eles estão prontos. O primeiro toque da sirene, sai todo mundo correndo. O chamado do Senhor é a mesma coisa. Nós vamos estar aqui. Mas quando falou: ei, está na hora, é largar tudo e falar: Senhor, eu estou pronto, eis-me aqui, é para ir para onde? Isso é ouvir a voz do Senhor e obedecer. Não é falar: Senhor, eu vou daqui a pouquinho, deixa eu terminar o que eu estou fazendo, depois eu vou. Não, irmãos, chega disso. É falar: Senhor, estou pronto. Para onde o Senhor mandar, eu estou indo. Pode ser que o Senhor te mande para a esquina, pode ser que o Senhor te mande para a Espanha, pode ser que o Senhor te mande para a França, aleluia. Pode ser que o Senhor te mande para os confins da terra. Mas entenda uma coisa: não sou eu mais que caminho. O Senhor está comigo. Se o Senhor estiver comigo, nós podemos ir até a Coreia do Norte, Afeganistão, China, porque é o Senhor que sabe, é o Senhor que faz. O que esse próprio, que a gente vê essa nação entrando na terra prometida e fala: Senhor, se o Senhor se agradar de nós, eles não passarão do pequeno almoço. Quem é que fez? Moisés morre, o Senhor levanta um outro homem chamado Josué. Josué entra com o povo na terra, a primeira cidade de Jericó, 12 metros de altura,
4 metros de profundidade o muro. E o Senhor fala: Jericó está sendo entregue nas suas mãos. O que ele vai fazer, Senhor? Vai rodear ela 7 vezes, 7 dias, e no último dia 7 vezes. Como assim, Senhor? Faz. No último dia, os muros, pum. Foi o povo que fez? Não. Foi o Senhor. Mas o que o povo fez? Ouviu a voz do Senhor e obedeceu. O Senhor chamou e eles foram. Amém? Nós temos que lembrar quem foi o Senhor que nos chamou. O Senhor Deus forte e poderoso. Muitas das vezes nós estamos fugindo por achar que nós temos uma ideia melhor. Muitas vezes é só isso. Por pensar que podemos fazer melhor que o Senhor. Mas sabe o que o Senhor diz? Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. O Senhor conhece aquilo que nós pensamos. E aquilo que nós pensamos diante daquilo que Ele pode fazer é nada. Nós vivemos no natural das coisas. O Senhor faz o sobrenatural acontecer. Nós não conseguimos fazer nada se o poder do Senhor e a unção não estiver sobre nós. Pode ser que o eu acho em cada situação pode ser legal. Jonas pensou isso. Mas quando Jonas entendeu que sem o Senhor ele não teria escapatória, o que ele fez? Comprou a primeira passagem para Nínive, evangelizou a cidade inteira, correndo. Mas deu tempo, não? Nós não podemos fugir. Nós temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer. É fácil. Não é? Por quê? Nós não podemos ter medo daquilo que o Senhor vai falar. Nós não podemos. Não tenha medo daquilo que o Senhor te falar e te mandar fazer. Sabe por quê? Há uma história e muitos esquecem deste homem. Quando nós olhamos o livro de Atos, no capítulo 9, nós só vemos um homem, Saulo. Não é? Saulo, a caminho de Damasco, cai do cavalo e fala: Senhor, quem és tu? Eu sou Cristo a quem tu persegues. Mas ali naquele capítulo, um outro homem que nós não lembramos, chamado Ananias. Quem que é esse homem? Paulo, quando cai do cavalo, ele vai para a casa de Judas e fica ali cego. E Deus fala para ele: Ô Paulo, até então Saulo, vai aparecer um homem aí chamado Ananias. Ele vai orar por você e você vai voltar a ver. Só que ao mesmo instante, Deus fala com um homem que está orando, chamado Ananias. E o que é que diz para ele? Ananias, você vai se levantar, vai até a rua direita, na casa de Judas, e vai orar por um homem chamado Saulo. E ele vai voltar a ver. O que Ananias fala? Senhor, é assim, eu vou. Mas são negócios. Esse tal de Saulo, de Tarso, ele tem cartas que mandam matar todo mundo e prender. Mas é o Senhor que está mandando, não é? O que Deus fala com ele? Vai, porque para mim é um vaso valoroso. Ele foi, orou, Paulo viu. E o perseguidor se torna perseguido. Escritor da mais da metade do Novo Testamento. Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas Ananias não foi que obedeceu a voz do Senhor? Deus não falou para Ananias: Ananias, vai lá. E ele: Senhor, ele pode matar e prender, mas eu vou. Não tenha medo daquilo que o Senhor te falar. Não tenha medo daquilo que o Senhor te falar fazer. Ananias, mesmo receoso, se levantou e cumpriu a missão que o Senhor lhe deu. Ao orar, Paulo tornou a ver. Saulo se tornou Paulo. Já pensou se Ananias também não tivesse obedecido a voz do Senhor? E falado: Senhor, eu não vou. Teria ido outro. E nós estamos falando não de Ananias como aquele que ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Não é? Se Ananias continuasse com medo, assim como Moisés ficou com medo diante do Senhor, o que teria acontecido? E você? Quando o Senhor fala, vai e faz determinada coisa, você levanta na mesma hora e vai cumprir?
Se o Senhor te falasse agora, ei, eu estou te mandando às nações, você se levantaria? Se o Senhor falasse assim, olha, prepara, porque você vai para o Alentejo, você iria? Você vai para o norte de Portugal, onde carece de igreja, você iria? É legal falar, não é? Vai para a Espanha, onde há mais de 500 cidades onde não tem nenhuma igreja. Maravilhoso. A gente até fala, Senhor, pode até ser difícil, mas eu vou. Senhor, o Senhor está me mandando ir para 40 mortes? Peraí, pai. Não. Sabe o que é viver no sobrenatural do Senhor? É ir aonde nós não sabemos onde que é. É colocar a nossa vida entregue nas mãos dele e falar, Senhor, faz o que o Senhor quiser. E quando você entrega a sua vida diante do Senhor e fala, Senhor, faz o que você quiser, você está falando assim, Senhor, para onde o Senhor me mandar, eu vou. E não vou falar não. Isso é viver na dependência do Pai. Pastor Nilton não ouviu a voz do Senhor? Já pensou se o pastor Nilton não tivesse falado, não vou para o barreiro não, Senhor. Não vou. Já pensou? Mas sabe o que ele fez? No barreiro? Eu vou. Quando nós estávamos ali em Penafiel, irmãos, pensa a igreja maravilhosa. Nós viemos no Congresso de Missões. E o Senhor me fez duas coisas ali que eu falei, Senhor, tá bom. Primeira delas, no sábado à noite, o Senhor fala assim, pega as tuas duas meninas, no avião, e entrega as duas para mim agora. Eu falei, Senhor, faz. Não é minha, mas não. Sabe o que você é juntar as duas aqui e falar, Senhor, é tua, não é minha. Foi o Senhor que me deu, mas é tua. Faz aquilo que o Senhor tem para elas. A segunda coisa, está vendo pela fiel? A igreja está pronta, está na hora de ir embora. Fala, Senhor, sério? Bora. Sabe o que você chegar na igreja num culto de oração, terça-feira, sentar no banco e Deus falar contigo, a igreja está tudo bem, chegou a hora de vocês irem embora daqui. Eu falo, Senhor, não dá, chegou a hora. Sabe que você está no Brasil com um trabalho estável, perto de todo mundo, e Deus fala contigo, está na hora de ir embora. Senhor, para onde? Para Portugal, longe de tudo. Ei, vai. Sabe que você chegar no último dia de um ano, você olhar para as suas filhas doentes, sua esposa doente, e falar assim, eu vou embora daqui. Deus usar 3 pessoas no mesmo texto e falar, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E você falar assim, oh, tá bom. E Deus pegar aquilo assim e fazer. Viver na dependência do Senhor não é fácil, mas nos faz crescer, nos faz amadurecer. Nós temos que ouvir aquilo que o Senhor fala conosco e não olhar mais para trás. E por que eu fiquei com medo, pastor, pregar? Porque eu quero falar sobre Eliseu. Não olhar mais para trás. Quando o Senhor chamou Eliseu para ser sucessor de Elias, ele tinha um trabalho, uma família, um futuro promissor. Ele estava com a 12ª junta de bois. Porém, bastou a conversa mais profética do Velho Testamento, o chamado mais longo. Elias passou e joga a capa. Naquele instante ele falou, não sou daqui mais. Ele vai correndo atrás do profeta e fala, deixe-me apenas despedir dos meus pais. Ele foi, despediu e voltou. Mas antes de voltar, ele fez aquilo que o pastor Nilson falou aqui, ele pegou tudo aquilo, a 12ª junta de bois, matou tudo, pegou as carroças, fez um churrasco e falou, daqui eu não volto mais, porque aquilo que o Senhor tem para mim é melhor do que eu estou aqui. Aquilo que o Senhor tem lá na frente é melhor do que isso daqui. E quando o Senhor fala conosco, nós falamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem, eu não sei o que é, isso aqui é seguro. Deixa eu te falar uma coisa, segurança é só no Senhor. Segurança é quando nós estamos bem firmes na rocha.
Não é aquela passagem que diz: olha, bem-aventurado aquele que constrói a sua casa na rocha e não sobre a areia. Deixa eu explicar uma coisa: construir na rocha e na areia não é construir um na praia e outro na montanha, não. É os dois construir na praia, mas um caçar a rocha lá embaixo, cavar mais fundo. Quanto mais nós cavamos e vamos buscando a rocha que é o Senhor, pode vir o que for, nós não seremos abalados. E quando o Senhor fala assim: larga tudo e vem fazer o que eu tenho para fazer, você vai falar: eis-me aqui, Senhor. Eliseu foi assim. Muitas vezes nós temos receio de renunciar. E eu entendo, porque renunciar não é fácil. Dói, machuca. Você falar não é fácil. Mas é preciso. Aquilo que o pastor Deus falou aqui: olha, nós não temos mais nada no Brasil a não ser a nossa família. Irmãos, e é fácil ficar longe da família? Não é. Mas do mesmo jeito que ele parou ali e falou: eu despedi dos meus pais e fui. Eu cheguei na casa dos meus pais e falei: eu estou indo. Como assim? Estou indo. Dói, machuca muito. Mas a alegria de estar no centro da vontade do Senhor é muito maior do que isso. Quando Jesus está reunido ali com os seus discípulos, ele fala: ei, Jesus, os seus pais, a sua mãe está lá fora. Quem é ela? Aqui está a minha família. Propósito maior, porque o Senhor cuida e não deixa faltar nada. Não deixa, irmãos. O Senhor é quem cuida. Nós não temos domínio e poder sobre nada, entenda isso. O Senhor tem. Imediatamente ele largou tudo a sua vida, que era uma vida promissora, e foi seguir o profeta. O que eu acho mais fantástico em Eliseu é que ele fala assim: Elias vira e fala: o que você quer, garoto? Porção dobrada do teu espírito. Isso é uma mensagem de umas 3 horas. Porção dobrada do teu espírito. Elias fez 6 milagres. Eliseu, enquanto vivo, fez 11. Mas quando eles enterraram um jovem na tumba de Eliseu, ele voltou aqui em cima. 12. Porção dobrada do Espírito. Aquele homem não voltou atrás. Ele cumpriu o ID. Ele cumpriu o ID do Senhor. O homem foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele não apenas recebeu a porção dobrada do Espírito, mas estava com Elias quando ele subiu numa carruagem de fogo. E se ele tivesse ficado com os bois? Não é. São 3 exemplos simples, mas o Senhor tem nos chamado. Agora a decisão é nossa. Nós podemos ser como Moisés e ficar encontrando problemas e dificuldades e pedindo desculpas ao Senhor. Nós podemos ser como Jonas, ouvir a voz do Senhor e fugir daquilo que o Senhor tem falado. Nós podemos ser como Ananias, que teve medo, mas foi. Nós podemos ser como Eliseu, largar tudo e ir. A decisão é nossa. Esses 3 primeiros homens, todos eles cumpriram. Mas esses 3 primeiros homens tiveram medos, empecilhos, dificuldades. Ou melhor, nós não precisamos seguir nenhum deles, porque ainda há um outro exemplo: Cristo. Quando você olha para o livro de Filipenses, Paulo fala o quê? Que nem mesmo sendo Deus, cumpriu e quis ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo e se apresentou em forma de servo. Foi feito em figura humana e se entregou até a morte de cruz. Todos eles, todos os outros homens, eram homens humanos. Homem humano é homem humano também. Eram homens como eu e você. Todos eles poderiam até ter medo, mas Cristo não quis ser por usurpação e arrogância. Ele nos amou. E por nos amar, Ele fez pecado por nós.
Quando Cristo está ali no Getsemane, ele sua gotas de sangue. Ele ora ao Pai, no último instante, e fala: Senhor, Pai, se possível, parta de minhas casas. Contudo, que seja feito conforme a tua vontade. O Senhor não podia mais livrar Cristo da cruz, porque o Senhor não tem comunhão com o pecado. E naquele momento, o Senhor se fez pecado por nós. Aquele momento era para nós, embaixo. Nós éramos para estar lá pregados na cruz, mas o Senhor nos amou. No livro de Hebreus fala assim: ei, eu vou, porque no rolo do livro está escrito a meu respeito. Ele veio, morreu, crucificado na cruz e ressuscitou o terceiro dia. Há um chamado maior do que esse, a cumprir aquilo, a vontade do Pai maior do que essa, que até no último instante, onde não havia mais saída nenhuma, transpirando gotas de sangue, a aflição do mundo inteiro, o pecado do mundo inteiro sobre ele, fala: Senhor, contudo seja feita a tua vontade. Não olhe para a minha vontade, faça a tua. O corpo foi moído, transpassado, mas ele se entregou. E hoje, porque ele ouviu e obedeceu a voz do Senhor, nós temos livre acesso à presença do Pai de novo. Aquilo que nos separava jaz no maligno, destituídos da glória de Deus, nós podemos entrar no Santo dos Santos de novo. Há um texto que para mim é um dos melhores textos da Bíblia. Hebreus no capítulo 10 fala assim: olha, podemos adentrar não pelo rasgar das suas vestes, mas pelo rasgar do seu próprio corpo. Há chamado maior do que esse de Cristo. Agora, quem nós estamos seguindo hoje? Qual é o exemplo que nós temos seguido hoje? O maior exemplo que nós temos que seguir se chama Jesus Cristo, que em tudo obedeceu a Cristo, que cumpriu o chamado que fora proposto. E hoje, por isso, nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Só por isso nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Porque pela morte e ressurreição de Cristo, nós fomos adotados como filhos. Já parou para pensar nisso? Você hoje é filho. O medo e o receio em nós é natural. Nós somos humanos. Agora, a pergunta é: em que força eu estou? Sob qual palavra eu sou? Quem me chamou? Aquelas duas perguntas que eu fiz no início, que você tem colocado diante do Senhor como desculpas, e o porquê você ainda não cumpriu o seu chamado. Você consegue responder ao Senhor hoje? A terceira pergunta: você já disse isso aqui para o Senhor? Alguma vez você em oração falou: Senhor, eis-me aqui. O profeta Isaías no capítulo 6 é um capítulo interessante, que ele entra no templo, e aquele ano é um ano marcante para ele. Aquele dia é um dia marcante. Ele começa: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado. E o Senhor estava no trono. Sabe o que significa? Que o Senhor não perdeu o controle de nada. Mas o que ele fala assim? Ai de mim, porque vi o Senhor. E habito no mundo, e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Eu vi o Senhor e vou desfalecendo. Só que o que o Senhor fala? A quem vier? Que há de ir por mim? Coloque-se de pé, socialmente. Nós não estamos como aquele profeta, habitando no meio de pessoas até de lábios impuros. Mas o Senhor faz uma pergunta: a quem vier? Quem há de ir por mim?
O que o profeta responde? Excelentíssimo. Mas o que é mais interessante no livro de Isaías, capítulo 6, é que o Senhor tira com brasa viva do altar e sela os lábios do profeta. Agora eu te pergunto, você quer ter os seus lábios selados pelo Senhor? Nós estamos num culto de missões. Você pode até estar se perguntando: eu não vou. O Senhor não me chamou. Você está pensando isso, enganoso é o coração do homem, porque o Senhor te chamou. Agora você pode estar se perguntando: será que é para mim? É. Sabe por quê? Porque nós temos que ir a uma ordem expressa. Ide por todo mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura. No livro de Romanos, no capítulo 10, e com esse texto eu encerro. A partir do verso 12, que diz assim: porque não há distinção entre o judeu e o grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não crê? Como? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como? Você sabe falar? Sabe andar? Sabe pegar nas coisas? Está esperando o quê? Como ouvirão se ninguém falar? Como crerão se eles não ouvirão? Porque não tem ninguém para falar. E como crerão se não há quem pregue? E o verso 15 diz: e como pregarão se não forem enviados? Agora é uma decisão que você tem que tomar no seu coração. De falar: Senhor, hoje é o dia do meu Espírito. Hoje de manhã em cima foi um tempo maravilhoso. O pastor Jean pregou ali e falou uma verdade. Olha, não pense que cumprir o ídolo do Senhor será 1000 maravilhas. Não. Não vai faltar nada. Nem problema. Não vai faltar nada mesmo. Mas cumprir o ídolo do Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. E cumprir o ídolo do Senhor, nós temos que levantar os nossos braços e falar: estou disponível. Estou disponível. Ah, mas eu não sei falar. O Senhor vai falar contigo. Mas eu não sei para onde que eu vou. O Senhor vai te levar. Ah, Senhor, eu não sei. O Senhor sabe. Senhor, eu sou tão novo. Amém, glória a Deus. Senhor, já passou o meu tempo. Abraão esperou a promessa, esperou. E quando o anjo chega para eles e fala: olha, ano que vem Sara vai ter Isaac nos braços. E ela fala: não, é possível. Eu sou velho. Eu estou velho. Se meu Senhor já está velho. Mas quem é o nosso Deus? Há uma música que se cantava ali em Portimão, que é interessante. Diz assim: que não passe de mim o tempo da tua visitação. Eu até mudo um pouquinho. Que não passe de nós o tempo do chamado do Senhor. O Senhor me confrontava com essa mensagem, e cada dia mais eu peço ao Senhor: Senhor, eu venho dizer-te, eis-me aqui todos os dias. Todos os dias. Que eu não viva mais eu, se o Senhor vive em mim.
Que eu não ande mais pelos meus passos, mas que o Senhor guie os meus passos. Que eu não fale mais de mim mesmo, mas que o Senhor fale através de mim. Você pode fazer essa oração nessa noite? Você quer experimentar aquilo que o Senhor tem para você nessa noite? Você quer viver o sobrenatural do Senhor na sua vida? Coloque a mão no seu coração que eu quero orar contigo, se você tem o desejo de cumprir o chamado. Se em algum momento você pensou em desistir, em colocou desculpas, em tentar fugir, se em alguma dessas ocasiões você fez isso, peça perdão ao Senhor hoje. Se o teu coração está ardendo, é porque Ele quer te tocar. Se você quer cumprir aquilo que o Senhor tem, diga a Ele hoje: eis-me aqui, Senhor. Eu quero. Leva-me às nações. Dá-me as nações que são a minha herança. Leva-me aos confins da terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar e a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é grande e poderoso. Aleluia. Não há outro como o nosso Deus. Eita, Pai. Tu és um Deus imortal. Tu és um Deus real. O Senhor está neste lugar. Aleluia. Meu Deus, o Senhor é aquele que nos confronta. O Senhor nos chamou e nos escolheu desde o ventre. Deus, nós não somos criados por acaso, nós somos criados pelas Tuas mãos. Deus, nós não estamos neste lugar por acaso, foi o Senhor que nos chamou, Deus. Deus, o Senhor nos chamou pelo nome, o Senhor nos escolheu. Meu Deus, e junto com os meus irmãos nessa noite, se em alguma coisa, ó Pai, nós não cumprimos aquilo que o Senhor nos chamou, perdoa-nos, ó Deus. Deus, se em alguma ocasião, ao custo da nossa fé, ao custo da nossa vida, nós pensamos em desistir, perdoa-nos, ó Deus. Deus, mas que eu te peço em nome de Jesus, restaura a aliança nessa noite. Deus, restaura o nosso chamado nessa noite. Deus, que nós venhamos cumprir o verdadeiro vídeo do Senhor, Pai. Deus, que nós venhamos unanimemente dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Pai. Aleluia. Deus, que nós não venhamos mais se preocupar com o que vai ser o dia de amanhã. Basta cada mal ao seu dia, mas o Senhor é quem cuida de nós hoje. Deus, nós não podemos acrescentar um pouco sequer ao custo das nossas vidas, mas é o Senhor quem cuida hoje, Pai. Deus, nós nos colocamos à disposição do Senhor, Deus. Leva-nos aos sedentos. Leva-nos, ó Deus, aonde o Senhor tem preparado para nós. Deus, cumpra o Teu chamado em nossas vidas, o Teu querer e a Tua vontade. Deus, que a nossa vontade, o nosso eu, Pai, não passe de mais nada diante do Senhor. Que nós venhamos diminuir, que Tu venhas crescer. Que no momento em que nós abrimos os nossos lábios, o Senhor venha falar com poder e autoridade. Dê-nos, ó Pai, novas experiências. Leva-nos além, leva-nos mais alto, leva-nos mais fundo na Tua presença. Dê-nos mais fome e sede de Ti, Pai. Deus, mas que não passe o tempo do nosso chamado. Tira-nos, meu Pai, todo o medo e todo o receio nessa noite. Espírito Santo de Deus, nos dê a ousadia que é o nome do Teu nome. Leva-nos e usa-nos aonde o Senhor tem preparado. Aleluia. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus. Nós oramos nessa noite. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Meu Deus, nesta igreja, Deus, que esta igreja, meu Pai, venha ser porta do Senhor para este lugar.
Meu Deus, que essa igreja não venha ser apenas mais uma no meio de tantas, Deus, mas que venha ser a diferença neste lugar, Pai. Oh Deus, que esta igreja venha ser porta do Senhor, aleluia. Deus, usa cada vida neste lugar para espalhar o Teu amor e o Teu Evangelho a este lugar, Pai. Deus, nós declaramos que o barreiro pertence ao Senhor. Deus, mas nós colocamos as nossas mãos e os nossos pés à disposição, ó Pai, para poder ir lá fora e falar do Teu amor, a mensagem das boas novas. Dá-te comer a quem precisa, Deus, em nome de Jesus. Usa-nos, capacita-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, entenda só uma coisa: o Senhor é que capacita. Mas sabe como é que nós somos capacitados pelo Senhor? À medida que nós andamos por Ele. Não espere o capacitamento do Senhor sem fazer nada. Busque, se entregue, ande na presença dEle. Aquilo que o Espírito Santo lhe falar para fazer, faça. E cada dia o Senhor vai te capacitar mais e mais e mais. Busque, e você o encontrará quando buscar de todo o coração. Ele está de braços abertos te esperando. Deixe ser usado pelo Senhor, porque Ele tem que usar. Você
pecados relacionados a missões, irmãos. E quando nós fizemos arte, eu pedi à pastora hoje Gisela para colocar lá uma pergunta: missões é dever ou é opcional? O Senhor tem ministrado em nossos corações em relação a isso. É um dever coletivo, mas a decisão é individual. Ou eu tomo como dever, ou eu simplesmente coloco no canto e deixo como opção. Então, que Deus possa continuar abençoando a vida do pastor Ronaldo, que ele possa continuar sendo usado pelo Espírito Santo para continuar levando o Evangelho e ministrando aos nossos corações. E pronto, nós compramos uma lembrancinha do Senhor. Eu vou pedir o obreiro Pedro, que está sendo treinado para missões, mas Pedro, é o seguinte: essa lembrancinha é muito simples para o pastor. E eu quero que ele lembre mais do teu abraço do que da lembrança. Amém? Porque as pessoas são para ser amadas e coisas para ser usadas. Então, quando ele olhar para essa prenda aqui, simples, ele possa lembrar teu abraço. Tá bom? Vamos, quero ver. Pastor, que Deus abençoe sua vida. Tá? Rica e abundantemente em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode falar o nome do Senhor? Obrigado, pastor. Glória a Jesus. Irmãos, a segunda coisa é o seguinte: nós podemos ir, nos colocar à disposição, nós podemos orar e podemos contribuir. A primeira, o Senhor ministrou no nosso coração. Você está preparado para falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero ir. Que você possa deixar o Espírito Santo avivar essa chama no teu coração que teve uma ignição aí, sabe? Teve uma centelha e começou a chama a arder, e que ela não venha se apagar, mas você fala do Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui. Amém? Descansa no Senhor, que o Senhor vai te usar rica e abundantemente. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso, irmãos. A segunda glória. Qual o microfone, né? Já, só um minutinho. Segunda coisa, irmãos, nós precisamos orar. Amém? Nós precisamos orar. Enquanto o ID nosso não chega, pessoal, nós precisamos orar por quem lá está. E pronto, tivemos uma ideia de colocar aqui as igrejas da Missão Lusitana com os seus líderes e com a sua família. Nós vamos estar passando esse papel. Eu sei, irmãos, que vocês têm orado pela Missão Lusitana, mas você vai se responsabilizar essa semana de estar orando por essa família que está lá no campo. Amém? E se você conhece essa família, se você tem a disponibilidade de mandar um recado para ela e dizer: olha, você não está sozinho não, tem uma igreja orando por você, tem irmãos orando por você. Então seja um compromisso, irmãos, dessa semana, se Deus tocar no teu coração, um mês, um ano inteiro. Tem aqui, Missão Evangélica Guarabira, pastor José Neto e Soraya, filha Elisele e Débora. Você vai receber uma aí com cada uma da Missão Lusitana, irmãos. Mas bota aí no teu celular, no teu devocional, pendura isso na parede, enfim, carregue isso como um compromisso de você orar por esses pastores, esses líderes que já estão lá no campo. E às vezes, irmãos, como nós somos humanos, não é isso, pastor? O desânimo vem, a tristeza vem, a vontade de desistir vem, mas uma oração, uma mensagem pode fazer o Espírito Santo ministrar no coração deles a continuar a prosseguir. Amém? Compromisso feito ou não? Sim. Amém. Então conto com vocês, em nome de Jesus. Terceiro, irmãos, oramos lá pela Turquia, pela Síria, mas a oração às vezes é muito cômoda, às vezes é a nossa zona de conforto, e a gente precisa ir um pouquinho além. Então, essa semana
eu já liguei até para o meu encarregado, ele me autorizou a fazer isso, a deixar no mural da empresa e começar a recolher alimentos para nós enviarmos à Turquia e à Síria. Como vai ser isso? Essa semana inteira nós vamos estar recolhendo. A igreja vai estar aqui disponível para você trazer. O meu telefone vai estar disponível para eu ir buscar. Você pode recolher na sua empresa, você pode recolher entre os familiares, você pode recolher entre amigos, você pode fazer o que você puder, irmãos. É o que você puder. Mas sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Eu nunca imaginei que isso, a minha empresa só tem eu de brasileiro. São todos portugueses. Ele falou: Moisés, já pode trazer amanhã. Então, é só fazer. Amém? E nós vamos estar levando ali para o Corpo de Bombeiro de voluntários em Penafiel, no quartel de bombeiros de voluntário Entre os Rios. Foi o local aonde eu achei que está recolhendo esses donativos. É perto da igreja, né? Foi até um departamento, eu fiz uma pergunta lá hoje, se tinham hoje, que ficaram recebidos. Então eu vou estar recolhendo, porque no domingo eu vou estar levando. Irmãos, e assim, ou eu vou levar 1 quilo ou uma lata, ou eu vou levar 1 tonelada ou 500, seja o que for, mas eu vou estar levando. Está bem, irmãos? Então eu vou contar com a colaboração de vocês, eu vou contar com a ajuda de vocês, e nós vamos sair da nossa zona de conforto. Sim ou não? Sim. Pronto. Então, terceiro compromisso firmado para essa semana, a oração, os donativos. Já tem outras igrejas também que gostaram da ideia, Beja, enfim, e que Deus possa continuar tocando no coração dos irmãos. Amém? Pastor, obrigado. Pastor Nilton, muito obrigado pela confiança. Quero passar o trabalho do Senhor para fazer as considerações finais. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Vamos nos pôr em pé para a gente encerrar. Eu só, mais uma vez, agradecer a presença dos irmãos, do pastor Ronaldo. Deus possa te abençoar, te usar. Que palavra, me fez lembrar tudo que passamos até aqui. E eu posso dizer assim, que reafirma o meu eis-me aqui. Para Deus eu digo sim, o tempo todo, meu nome é pronto. Mas obrigado Deus, porque de fato, como o pastor Moisés disse, reacendeu essa chama no meu coração. Curva a sua cabeça, irmãos, vamos orar, agradecer a Deus e encerrar esse culto. Pai, obrigado, Deus, por tamanha vontade, o privilégio de servir, Deus, o teu nome, servir o teu reino. Obrigado, Senhor, pela graça de nos despertar para isso que está no teu coração, que é pessoas. Que nós possamos ser uma igreja, Senhor, que de fato não está presa nas 4 paredes, mas que nós possamos entender a nossa missão, a nossa função, e que possamos, Deus, ter coragem, Senhor, de responder a Ti, eis-me aqui. E eu faço mais uma vez. A primeira foi no dia da minha conversão, e tu lembra disso, Deus? Que eu disse a Ti, eis-me aqui, quando eu converti. E hoje, Senhor, eu reitero, Senhor, esse compromisso. Eis-me aqui, conta comigo, conta com a minha casa, conta com a minha esposa, com o meu filho. Nós te amamos e amamos, Deus, de estar aqui contigo, sendo embaixador teu aqui nessa terra. Tem misericórdia nas nossas vidas. E que os nossos irmãos, Deus, tenham essa coragem de dizer a Ti esse eis-me aqui. É o que eu oro, Deus, te agradecendo pela vida do pastor Ronaldo, pela vida do pastor Moisés e da Giz e do Pedro, que estão à frente, Senhor, desse ministério de missões. Que o Senhor os capacite ainda mais. Que o Senhor, Pai, possa ser com eles, enche eles com o Teu Espírito Santo. E que daqui, Senhor, saiam missionários. O Senhor sabe que nós temos clamado por isso. Senhor, que dessa igreja sejam enviados missionários. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam hoje com cada um de nós. E os corajosos vão dizer
Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Jesus. Gente, é a cantina, para quem quiser estar ali, tem salgado, tem bolo, tem suco, amém?